pulmão direito limita o lado direito do mediastino e encontra-se no interior da cavidade torácica, à exceção do seu vértice, que ocupa a base do pescoço, vértice este ligeiramente superior ao do pulmão esquerdo. É revestido por uma pleura própria. Tem a forma de um semicone convexo para a direita e está dividido em 3 lobos, superior, médio e inferior, pela cissura oblíqua ou grande cissura do pulmão direito e pela cissura horizontal ou pequena cissura do pulmão direito. O seu volume é superior ao do pulmão esquerdo. Na sua face interna, à esquerda, são visíveis de cima para baixo a impressão da veia braquiocefálica, a impressão da veia ásicos, o hilo pulmonar e a impressão esofágica. O hilo pulmonar é atravessado de cima para baixo pelo brônquio principal direito, artérias pulmonares direitas, veias pulmonares direitas superiores, gânglios e vasos linfáticos e pela veia pulmonar direita inferior. O pulmão esquerdo limita o lado esquerdo do mediastino e encontra-se no interior da cavidade torácica, à exceção do seu vértice que ocupa a base do pescoço. O pulmão é revestido por uma pleura própria. Tem a forma de um semicone convexo para a esquerda e está dividido em 2 lobos, superior e inferior, pela grande cissura ou cissura oblíqua do pulmão esquerdo. Possui um volume inferior ao do pulmão direito devido à presença do coração. Na sua face interna, à direita, são visíveis, de cima para baixo, a impressão da subclávia, a impressão aórtica, o hilo pulmonar e a impressão cardíaca. Estas impressões são provocadas pelas relações que o pulmão tem com estas estruturas do mediastino. O hilo pulmonar é atravessado de cima para baixo pela artéria pulmonar, artérias brônquicas, brônquio principal esquerdo, veia pulmonar superior e veia pulmonar inferior. A árvore traqueobrônquica é constituída pela traqueia e pelos brônquios. Os brônquios são constituídos por 2 porções, uma porção extrapulmonar que vai desde a bifurcação da traqueia até o hilo do pulmão e uma porção intrapulmonar, constituída pelo conjunto dos brônquios situados no interior do pulmão. A traqueia é assim um canal fibromusculocartilaginoso que está comprido entre a laringe e a origem dos brônquios principais. Na extremidade inferior da traqueia encontra-se a bifurcação traqueal, onde se destacam os brônquios principais direito e esquerdo. O brônquio principal direito é mais vertical e possui maior equilíbrio que o esquerdo, que adota uma disposição ligeiramente mais horizontal. Os brônquios principais ramificam-se em secundários. O brônquio principal direito origina os brônquios secundários superior, médio e inferior, enquanto que o brônquio principal esquerdo apenas se divide em superior e inferior. Os brônquios secundários condicionam os lobos pulmonares e dividem-se ainda em brônquios terciários, com destino aos segmentos pulmonares. A caixa torácica é uma caixa osteocartilagínea constituída pelo externo, cartilagens costais, costelas e coluna dorsal. Tem a forma de um cone truncado de base inferior, ligeiramente achatado de diante para trás. O externo é um osso ímpar e mediano que faz parte da parede anterior da cavidade torácica. Apresenta 3 segmentos, um segmento superior, o punho ou manúbrio, um segmento médio ou corpo e um segmento inferior, o apêndice xifódeo. Cada bordo lateral apresenta 7 chanfradoras onde se vão articular as 7 primeiras cartilagens costais. As cartilagens costais são em número de 24 e prolongam as costelas adiante. A extremidade interna das 7 primeiras cartilagens articula-se com o externo. A das 8ª, 9ª e 10ª une-se ao bordo inferior da cartilagem suprajacente. A extremidade interna da 11ª e 12ª é afilada e livre. A extremidade externa articula-se com a extremidade anterior da costela. As costelas constituem as faces laterais do tórax. São ossos chatos e alongados em forma de arco, sendo 12 de cada lado e denominam-se de primeira a 12ª de cima para baixo. Em cada costela distingue-se um corpo, uma extremidade posterior e uma extremidade anterior. No corpo, observa-se uma face externa e uma face interna que se relaciona com a pleura. No bordo inferior, apresenta a goteira costal, onde se encontram de cima para baixo a veia, a artéria e o nervo intercostais. A extremidade posterior apresenta uma cabeça que se articula com o disco intervertebral, uma tuberosidade que se relaciona com a apófise transverso das vértebras dorsais e o colo, entre as 2 porções anteriores. A extremidade anterior apresenta um escavado que recebe a extremidade externa da cartilagem costal. A coluna dorsal situa-se na porção posterior e mediana do tórax. É constituída pelas 12 vértebras dorsais identificadas de T1 a T12. As vértebras articulam-se com as cartilagens costais através das facetas costais existentes nas apófises transversas. A respiração é um processo que ocorre em permanência no organismo e é essencial à continuidade da vida. Na inspiração, o ar segue pelas vias aéreas até aos alvéolos pulmonares localizados nos pulmões, onde se dá a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre o ar e o sangue venoso. Na respiração normal, em repouso, são inalados cerca de 500 cm3 de ar, denominados volume corrente em repouso. Após a inspiração normal, é possível inalar mais ar,
o volume inspiratório de reserva. Igualmente, ao fim de cada expiração, pode expelir-se mais ar que o normal, o volume expiratório de reserva. O volume de ar remanescente nos pulmões após uma expiração normal denomina-se capacidade residual funcional. Se uma pessoa inspirar profundamente o mais possível e depois exalar o ar também o mais possível, o volume de ar em jogo denomina-se capacidade vital, sendo cerca de 4.500 ml. Mesmo após uma expiração forçada o mais possível, os pulmões contêm um volume de ar residual, cerca de 1.200 ml. O ar entra e sai dos pulmões através da existência de gradientes de pressão entre o interior dos pulmões e a atmosfera. Gradiente esse provocado pelos músculos costais e principalmente pelo diafragma. O hemotórax é uma condição que resulta da acumulação de sangue na cavidade pleural, não representada na animação. A sua causa é normalmente traumática, originada por uma pancada ou penetração do tórax, resultando da ruptura de uma das pleuras. Esta ruptura permite que o sangue invada o espaço pleural, igualando as pressões entre esta cavidade e os próprios pulmões. A perda de sangue pode ser muito grande em doentes com esta condição devido ao facto de cada lado do tórax poder chegar a conter 30 a 40% do volume total de sangue. Se não tratada, a condição progride até um ponto em que a acumulação de sangue provoca um aumento da pressão no mediastino e na traqueia, limitando o preenchimento ventricular e desviando a traqueia para o lado não afetado. Dispneia, cianose, hipotensão e diminuição dos ruídos respiratórios são alguns dos sinais e sintomas do hemotórax. O tratamento envolve a paragem da hemorragia na sua fonte e a drenagem do sangue presente na cavidade torácica, através, por exemplo, de uma toracostomia. Se a origem da hemorragia for aórtica, é requerida intervenção cirúrgica. Após o aparecimento do divertículo respiratório, um par de rebentos bronquiais aparece na sua extremidade. A porção reta do divertículo é o primórdio da traqueia e esses rebentos são os dos brônquios principais, que darão lugar a novos rebentos correspondentes aos brônquios secundários e assim sucessivamente, durante 23 ordens sucessivas de ramificações. Em relação à embriologia dos pulmões, pode dividir-se o desenvolvimento pulmonar em 5 estadios: embriónico, pseudoglandular, canalicular, alveolar e pós-natal. O estadio embriónico dá-se entre as 4 e 7 semanas de vida e ele inclui-se a formação do divertículo respiratório até à formação dos segmentos broncopulmonares. Entre as 8 e 16 semanas, no estadio pseudoglandular, a rede de canais respiratórios estende-se até antes de se formarem os alvéolos respiratórios, e entre as 17 e 26 semanas, no estadio canalicular, os capilares desenvolvem-se junto às paredes dos bronquíolos, que também se encontram em desenvolvimento. No estadio alveolar, desde as 26 semanas até ao nascimento, os alvéolos pulmonares despondam das extremidades dos bronquíolos, e o epitélio destas estruturas diferencia-se em 2 tipos de células, um dos quais é responsável pela produção de surfatante, que é um material que, distribuído pelas superfícies alveolares, reduz a tensão de superfície e facilita a expansão do alvéolo durante a respiração. Com o nascimento, inicia-se o estadio pós-natal, onde ainda 90% dos cerca de 300 milhões de alvéolos se formarão.